Perguntaram se esfriou, mas eu ainda não sei dizer. Primeiramente, eu gostaria de agradecer todas as orações dos irmãos, as mensagens de apoio que me mandaram nesses últimos dias. Eu tive meio mal aí, mas ainda estou esperando os exames saírem nessa semana. Então, agradeço, é muito bom sentir acolhido pelos irmãos também, já a preocupação dos irmãos. Então, muito obrigado. Eu agradeço também aos jovens, que foram sexta-feira lá no portão de casa, fizeram uma serenata no portão de casa, aí depois desceram no escritório, que era onde eu realmente estava, obrigado pela vida. Muito bom. Ainda foi um ensaio a primeira e mas sobre o que nós vamos estar estudando essa noite, vejo uma grande importância no exemplo que nós damos, que outras pessoas dão. Nós geralmente somos lembrados por esses exemplos, né? Seja no local de trabalho, também nos estudos, até mesmo no lazer. E sejam exemplos bons ou ruins, certamente eles vão servir de referência para outras pessoas, em determinados momentos da vida. É natural do ser humano se espelhar em alguém para moldar costumes, crenças, o comportamento em geral. Isso é uma coisa que acontece por natureza, é natural nosso. É muito fácil ver quando a gente observa as crianças, que as suas ações elas são diretamente influenciadas pelas atitudes dos seus pais e familiares, que estão ao redor dela na fase de crescimento. Meu pai sempre fala que os piores defeitos dos pais seriam nos filhos, geralmente. Então é esse tipo de coisa, não só os ruins como os bons. Você aprende muito do ambiente que a pessoa cresce e nas atitudes dela. Absorve tudo. E a Bíblia, nas várias histórias que ela tem, de muitos personagens, tem sempre muitos exemplos bons a serem seguidos. Tem também um exemplo bom que é para você não fazer, seguir não fazendo. E um que a gente vai estar dando foco hoje, aqui tem um foco especial nele, ele está em Atos. A gente está estudando o livro de Atos lá no CBI. E foi inclusive isso que despertou meu interesse recentemente nesse personagem. E fazia muito tempo que eu não tinha essa história e foi uma bênção realmente estar estudando. É sobre Estevão. Entre os vários bons exemplos que nós temos, Estevão, começa em Atos capítulo 6, já que a gente vai ler alguns versículos. Então, como eu disse, os exemplos são muito bons aqui, parecem ser motivacionais, às vezes, está lembrando disso, também nos ajudar no crescimento. Então, Estevão é muito conhecido por ter sido o primeiro mártir após Jesus ter subido aos céus. O que é um mártir? É uma pessoa que sofreu torturas, até mesmo morreu, por não renunciar, por não abrir mão das suas crenças, sejam elas políticas ou religiosas. No caso de Estevão, era religiosa. Então, resumindo um pouco a história de Estevão, relembrando. Começa então no capítulo 1 aqui, que nós temos o contexto, da onde surge, o porquê surge Estevão. Você é como irmão nesse versículo 1, que deve ser à vontade. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas daqueles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Bom, então nós vemos aqui, estava crescendo, a igreja aqui no geral estava crescendo, o número de pessoas. Em qualquer ambiente que está tendo aumento de número de pessoas, vão surgir problemas. Muitas vezes que funciona às vezes como engrenagem, já tem os seus hábitos e costumes ali, seu ritmo. Então, com o maior número de pessoas, surgem problemas. E nós vemos aqui, nós entendemos aqui que os discípulos estão ficando sobrecarregados, porque as viúvas, não as de fala hebraica, mas as de fala grega, elas estavam ficando para trás, digamos, na distribuição dos alimentos.
Então estava tendo conflito, né, entre os que não eram viúvos também, cada um defendendo seu interesse, e surge uma necessidade. Né, a necessidade dos discípulos terem essa ajuda, porque senão eles também não conseguiriam executar um bom trabalho. Né? Se fosse tentar suprir essa das viúvas, eles deixariam outra área carente. Então, no versículo 3, do versículo 3 ao 5, enquanto os irmãos estejam lendo para a gente, ainda no capítulo 6, versículo 3 ao 5. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais nos encarregaremos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Trófimo, Nicador, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélitos de Antioquia. Bom, então aqui já surge a solução para essa necessidade que estava tendo, em escolher sete pessoas para estarem cuidando do assunto. Dos 7 nomes aqui, nós vemos que Estevão já é o primeiro, já é falado algo sobre ele aqui. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então já é a primeira observação que nós fazemos sobre a vida dele, né? Porque ele seria um bom exemplo, porque ele é cheio de fé e do Espírito Santo. Ele já foi também o primeiro nome citado, então já tinha já era reconhecido por isso. E também, pelo Espírito Santo aqui, nós vemos mais à frente, a proposta agradou a todos, e depois se orou e tal, foram escolhidos esses 7. Mais para frente, já no versículo 8, Estevão, um homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Então, ele, um homem cheio do Espírito Santo, ele estava começando a realizar esses sinais. E antes que foi reconhecido ali para ser escolhido como um dos 7, agora ele estava começando a ser reconhecido pelo povo. E seguindo o versículo 9, um outro irmão pode ler? Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Bom, então, assim que Estevão começou a ficar mais conhecido, realizando seus sinais, também pregando a palavra, surgem opositores, né, judeus, que eram contra esse ensinamento que Estevão tinha ali, contra o ministério de Estevão. Então, eles começam a ter discussões. Provavelmente não só uma pessoa aqui, nós vamos que era um grupo, e também devem ser muitas pessoas aqui de cada região que ele cita, e começa a discussão. No versículo 10, ele fala que não resistiam à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, que foi escolhido, que realizava os sinais entre o povo, ele tinha essa sabedoria. Né? Muitas pessoas ali falando contra ele, e ele ainda se sobressaía. Ele ganhava, né? Um termo mais popular, ele estava ganhando ali naquelas discussões. Então, esse grupo de homens, de judeus, o que eles fazem? No verso 11, outra pessoa pode ler? Então se tornaram alguns homens para dizer: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Bom, então, esses homens perdendo as discussões ali que eles estavam tendo. Todo mundo aqui já viu alguém perdendo a discussão. Né? Sempre tem aquela pessoa nervosa, tem que vai ficando vermelho, tem que vai apelando, né, digamos que a gente fala, vai para a violência, são várias reações de uma situação que a pessoa está perdendo aquela discussão. E são pessoas que estavam discutindo, então são assuntos que para ela eram certos. Espero que ninguém aqui vá fazer um negócio de discutir com um assunto que não entende, é uma roubada. Então aí estava lá Estevão sozinho ganhando essa discussão, o que eles fazem? Já não estava ganhando mesmo, então eles pagaram alguns homens para blasfemarem, para acusarem falsamente Estevão. Ouvimos falar palavras contra Moisés e contra Deus. No versículo 12 a gente viu que finalmente funcionou. Jogando limpo eles não estavam conseguindo ganhar, mas aí apelaram para falsas acusações, e no versículo 12
Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E Estevão foi preso e levado ao conselho dos líderes do povo. Algumas versões falam sinédrio, né? Esse conselho do povo, sinédrio, que é um tribunal. Então, finalmente conseguiram. Conseguiram que ele fosse preso, né? Ganharam essa discussão, digamos. E depois que ele vai preso, no versículo 13, tem mais falsos testemunhos, falsas acusações contra ele. Que esse homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Qual que é o problema aqui? Né? De repente, Moisés, quando eles acusam antes, contra Moisés e contra Deus, de repente para a gente é até um pouco fácil de imaginar porque eles estavam tão revoltados. Mas aqui falou contra o templo. Por que os judeus ficaram incomodados com isso? O templo era um lugar santo e muito precioso para os judeus, porque eles criam que ali era a habitação de Deus. E a lei deles oferecia como único caminho para a salvação a obediência à lei e os sacrifícios do templo. Então, por isso que tinha essa importância de ser aquele templo. De repente, se alguém falar mal desse templo, ou a gente mesmo fala mal do nosso templo aqui, não parece uma grande coisa, mas para eles tinha essa importância. Então, virava uma blasfêmia e que resultava em sentença de morte. Não era um problema pequeno, digamos assim. Então, ele falou contra Moisés, o céu, que ele estava falando contra Moisés, contra Deus, contra a lei e contra o templo. E então, com essas acusações, com falsas acusações, levam ele para esse tribunal, para ser julgado. E então, os membros daquele sinédrio, desse tribunal, nós entramos no verso 15, provavelmente com todas essas acusações que estavam fazendo contra Estevão, eles estavam imaginando que o cara era quase um demônio, uma coisa muito ruim, porque estava tendo o trabalho de blasfemar tanto. Mas no verso 15, nós vemos que os membros olham para o rosto dele e o rosto parecia de um anjo. Então, a coisa ficava um choque, De repente, você olhar para alguém, ver o rosto de um anjo e imaginar essa pessoa fazendo tanta coisa errada. Agora, quando ele fala também o rosto de um anjo, provavelmente não é porque Estevão era muito bonito, mas sim porque ele refletia essa glória de Cristo. Ele era um homem cheio de espírito, ele realizava esses sinais, ele tinha reconhecimento, ele tinha essa sabedoria. E então, se seu rosto parecer de um anjo, seria esse reflexo, eles viram um pouco da glória de Cristo. Aí, o que eu acho muito interessante nesse ponto da história, Estevão, ele poderia ter ficado muito preocupado em se defender, que seria o nosso impulso natural. Ele fica tentando provar sua inocência, porque as acusações eram falsas. Então ele não estava sendo acusado, ele estava sendo acusado falsamente. Só que ele tinha outra responsabilidade, porque nesse sinédrio, diante dele, deveriam ter ali centenas de pessoas que pecaram contra Deus, que precisavam muito ouvir essa palavra. Daqui, desse ponto, eles vão odiar muito, Eles já não gostavam de Estevão nessa altura do texto. Estevão sabia que irritaria mais ainda eles ficariam muito furiosos, mas ele levaria muitas pessoas para o Evangelho, mesmo numa situação dessa. Então, ele escolhe não ficar se defendendo, não ficar tentando justificar, mas escolhe fazer o seu trabalho, escolhe ser fiel a Deus. E é muito difícil, alguém chegar te acusando falsamente, a primeira coisa que você quer é se livrar daquilo, E até mesmo a questão desse testemunho, do nosso testemunho. Então, no capítulo 7, aqui são muitos versículos, que é o discurso dele, é a defesa que ele apresenta, ele está sendo aqui julgado. Ele foi acusado de blasfêmia, ele poderia ser sentenciado à morte, então ele tem direito à palavra, digamos assim. Então ele começa, no capítulo 7. Nós vamos ler versículo por versículo, então nós vamos mais uma passada aqui. Alguns pontos mais interessantes, mas vale a leitura dos irmãos. Então começa a defesa dele. Ele recapitula toda a história de Israel. Até o versículo 53, ele fala de muitas coisas, mas ele começa, para quem veio de cedo, viu que o papai mostrou até uma pequena linha do tempo ali, não muito detalhada, mas dava para ter noção de algumas datas ali que foram passadas. Estevão vai contando tudo aquilo e ainda mais. Bom, ele começa por Abraão, mas ele foca bastante em José e Moisés.
Tá? Ele fala a história aqui desses dois, vocês podem ver, mas resumindo, tudo que ele apresenta. Você vai ver que os dois, eles foram levantados por Deus, tanto José quanto Moisés, foram rejeitados por Israel e voltam como salvadores. Tá? Isso aqui ele mostra de José e de Moisés. Ele não faz uma comparação clara com Jesus, só que fica tipo entendido, né? Fica subentendido aqui que tem a mesma semelhança com a trajetória de Jesus, tanto a de José quanto a de Moisés. Então a semelhança é bem óbvia assim, aqui nesse momento. E depois que ele narra ele conta toda essa história, já lá no final do próximo versículo 50, que ele já contou toda essa história, ele começa a atacar aqueles líderes ali de Israel. Né? Ele acusa eles de resistirem ao Espírito Santo, isso daí no verso 51. Né? Ele acusa de resistirem ao Espírito Santo, assassinarem o justo e desobedecerem à lei de Deus. Então, ele demonstrou essa sabedoria aí, uma mentira do Espírito Santo. Com essa sabedoria, ele contou toda a história e ainda fez uma acusação para eles. Depois de tudo isso, que ele fez a sua defesa, no versículo 56, algum irmão pode ler? E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Bom, naquele momento ali o pessoal já estava muito bravo com ele, né, para ele contar toda essa história e tal, acusar eles. E aí ele tem essa visão. Né, ele conta aqui que viu o Filho do Homem, e aí as pessoas ficaram muito iradas, muito bravas com ele, arrastam ele para fora da cidade e o apedrejam até a morte. Então, encerrando o versículo 59 e 60, um outro irmão pode ler? Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpe por este pecado. E com isso adormeceu. Bom, então aqui, encerrando aqui a história de Estevão, né, aqui no livro de Atos. Enquanto ele está sendo apedrejado, vocês imaginam o quanto a dor é horrível, né? Ele ainda consegue orar aqui. Um pouco antes aqui, né, até fala que as vestes dos homens eram deixadas aos pés de Saulo. Você imagina, o pessoal estava tão bravo, jogando tanta pedra que eles começam a suar, e praticamente atividade física com muita roupa, fica incomodado, então eles tiram ainda para continuar. Então não foi uma coisa rápida, ou só uma pessoa está com uma pedrinha. Mas no meio de todo esse sofrimento, ele ainda ora, né? E ora ainda pelas pessoas que estão atacando ele. Então nós vemos que só um homem cheio do Espírito Santo poderia ter feito isso. Aqui, como eu disse, a gente deu uma rápida olhada na história de Estevão, vale um estudo mais aprofundado dos irmãos. Fico sempre muito abençoado de estar lendo essa história. Gostei muito de estar montando esse estudo. Mas então eu comentei sobre bons exemplos, né, no início aqui da nossa noite, do nosso estudo. Então, como que nós vemos Estevão como um bom exemplo? Através das suas virtudes. Né? Nós vamos ver 4 virtudes dele aqui, eu coloquei 4 virtudes. Estevão ele se tornou um mártir muito conhecido da história cristã. Né? Tem um testemunho muito bonito, né? Ele deu a sua vida por amor ao Evangelho. O Evangelho e a obra que ele tinha, né? Ele era um daqueles 7 diáconos, 7 servos que foram escolhidos. E hoje nós podemos ver esses relatos. Então nós vamos ver aqui as 4 virtudes, né, de porque Estevão é um bom exemplo para nós. Então a primeira virtude que eu coloquei, ele era cheio da palavra de Deus. Ele fica no capítulo 7, do versículo 1 ao 53, toda a defesa dele demonstra conhecimento. Conhecimento, como eu falei, histórico também da palavra de Deus. Ele conhecia muito bem as escrituras e a história do povo de Israel. Ele revisa toda essa história, os irmãos vão ver em 53 versículos. E um ponto que ele destaca também, eu só comentei de José, de Moisés, mas ele mostra também que as primeiras grandes revelações de Deus ocorreram em terras estranhas. Que irritou mais ainda o povo que já estava irritado, foi uma cúpula ali de raiva deles. Ele cita Ur, Arã, Egito, o Sinai e outros lugares também.
e por isso, né, ele estava ali no Sinédrio, sendo acusado por judeus, foi acusado ali de falar contra o templo. Então ele conta essa história entre Abraão e Salomão, porque Salomão construiu o templo. Ele mostra também toda a rebeldia do povo. Ele não cita só as pessoas, mas também mostra como o povo fechou o seu coração, endureceu o seu coração e foi rebelde. Ele condenou os profetas e também disse que eles tinham crucificado Jesus Cristo. Então ele demonstra profundo conhecimento. Alguém que conhecia tudo que Deus tinha feito. E isso lhe dava autoridade. Mas também, né, como eu falei, acumulava toda essa raiva. Né, porque ainda eles não estavam conseguindo acusar, só tinham acusado falsamente. E ele não recuava, digamos assim, ele continuava argumentando. Só que ele também testemunhava, como eu falei, aqui ele fala contra o templo, não. Ele fala de antes do templo, das coisas que foram feitas antes de ter aquele templo. Ele também fala de uma coisa nova que estava surgindo, que era muito difícil para eles entenderem. Né? Eles tinham a sua prática religiosa ali já definida. Mas Estevão, ele fala de um novo jeito de viver. Não mais pela lei, mas pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo unicamente. E para aqueles homens ali passaram tantos anos naquela fé diferente que não tinha nada a ver com isso, digamos, só confiar em um homem, era muito difícil de entender. Então, esse daí é a primeira virtude dele, um homem cheio da palavra de Deus. Ele era cheio da palavra de Deus. A segunda, ele era cheio do poder do Espírito Santo. Eu comentei lá no início de que ele já foi escolhido por isso, ele fez os seus sinais ainda antes de ser preso, e no versículo 55, o irmão pode ler o 55, capítulo 7, versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos do céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Então, em 3 momentos. Quando ele foi escolhido, eles relatam, relatando que ele era cheio do Espírito Santo, antes de ser preso, e agora aqui nesse momento, já terminando depois de ter terminado a sua defesa, antes de ser apedrejado, também vemos que ele era cheio do Espírito Santo. E quando ele ora, nós seguimos este passo. O Espírito Santo, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, que a gente pode ter essa tranquilidade, já que no final de ter essa visão. É o Espírito Santo que ele é o nosso Consolador. Ele nos auxilia e nos enche com paz. Então, mesmo ele lá no julgamento, no seu julgamento, no tribunal, ele consegue ter essa paz, esse Consolador, para também estar fazendo sua defesa naquele momento, também contando a história, toda a história que tinha acontecido ali dos judeus. Então, ele era um homem cheio da palavra de Deus e ele era cheio do Espírito Santo, né, duas virtudes dele. A terceira, ele era cheio de esperança e amor. Eu também estou no capítulo 7, em 2 momentos aqui, no verso 56, disse: veja os céus abertos, filho do homem em pé, à direita de Deus. E dos 60, então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Bom, primeiramente, nós vemos que ele era um servo cheio de esperança. Alguém que naquele momento mais crucial da sua vida, ele coloca todas as suas esperanças no Senhor. O momento mais crucial porque já está também no seu final, né, da sua vida. E só quando a esperança toma conta de nós, é que nós podemos ser uma igreja para o mundo. Sem esperança, nós não conseguimos realizar a obra que Cristo nos ordenou. E sem esperança, a gente perde o gosto pela vida. Então a gente é vencido pela preguiça, basicamente, e pelo desânimo. Só que ele não tinha só esperança, eu falei do amor também. O amor que transformou a vida dele. Né? Porque em algum momento, alguém contou a ele desse amor, né? Ele aceitou, e ele demonstra esse amor que ele tinha conhecido, ele demonstra aos seus opositores, que foi o que eu li aqui no 60. Aquelas pessoas o levaram ao sinédrio, né, ali aquele tribunal, o levaram acusando falsamente, né, tendo Paulo as pessoas para isso, e que agora iam tirar a sua vida, né, iam apedrejá-lo até a morte. Então, nesse momento, Estevão, ele ora e ele invoca ao Senhor, assim como Jesus fez.
né, ele clama em alta voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E ele morre como Cristo, que era o exemplo dele. Né? Jesus Cristo tinha dado esse exemplo que era uma referência para ele, deve ser para nós. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, fala que 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Também Jesus fala, né, que amar uns aos outros como ele mesmo nos amou. Então, mesmo no final da sua vida, ele não era uma morte natural, ele ia morrer pela mão daqueles homens, e ele, da hora, ele demonstra amor pelos seus opositores. Né? Então, ele era um homem cheio da palavra de Deus, ele era cheio do Espírito Santo, ele era cheio de esperança e amor, e ele era cheio de coragem. Aí, peguei alguns versículos do capítulo 6, naquela parte do 8 ao 14, que começa relatando, né, cheio de graça e poder de Deus, e relata que são os primeiros homens começam a acusar e discutir com ele. Então, quando ele recebeu esse reconhecimento, quando a sua obra, né, ficou conhecida, ele pregava a verdade. Né? Eu já até repassei um pouco ali do que era tão diferente do que os judeus acreditavam, que era difícil de entender. Então, aqueles homens, eles endurecem seu coração. Ao invés de ouvir aquela palavra que Estevão tinha, eles ficavam com muita raiva dos seus próprios erros. Porque o que Estevão estava falando era a vida de pecado que eles tinham. Então, isso era muito difícil para eles entender. E não conseguem ganhar dele, digamos assim, não conseguem ganhar discussão, então precisam pagar alguém, precisam agir de maneira desonesta. E nós vemos que Estevão, ele não desiste quando esses homens vêm desafiá-lo, né? Porque eles não acreditavam naquilo que ele falava. Ele continuou com a mesma mensagem, independente da quantidade de homens, independente do que queriam fazer com ele. E desse exemplo que ele nos dá, nós nunca devemos abandonar a verdade para agradar outros homens. Isso daí é uma coisa que tem que estar sempre na nossa mente, sempre no nosso coração. E ele continuou pregando a mensagem, independente do preço que seria ele. Romanos 14, 19, vou pedir para o irmão estar lendo. Romanos capítulo 14, versículo 19. Romanos capítulo 14, versículo 19. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também a da edificação, e uns para com os outros. Pedir para um outro irmão estar lendo Gálatas capítulo 1, versos 10 ao 12. Gálatas capítulo 1, 10, 11 e 12. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Bom, então, concluindo, Estevão, ele foi contemplado, ele ganhou algo que todo cristão deseja. Ele contemplou o Rei dos Reis, né? Ele, um homem cheio do Espírito Santo, ele pôde ter essa visão, né? Ele pôde presenciar isso. E ele sempre soube que a sua vida esteve em jogo, né? Ele sabia o que aqueles homens faziam de errado, ele sabia o que aconteceria com ele, né? Que ele poderia e perderia a sua vida. A única coisa que ele precisava fazer era concordar com eles. Às vezes, nem daria muito trabalho. Não sei se alguém já passou por isso, quando uma pessoa vem disposta a discutir com um assunto meio bobo, só balança a cabeça, que bom, né? Então ele teria essa oportunidade. Às vezes ele pensa, não, outro dia eu vou pregar em outro lugar, só acalmar um pouco esses homens e eu sobrevivo. Mas não, ele teve essa coragem e mostrou que preferia morrer e atrair a sua fé, naquilo que ele acreditava. E Estevão só consegue isso por causa das suas virtudes. Foi o que o destacou para ser escolhido como diácono, e foi o que o destacou também para ser o diácono. E será que nós estamos dispostos a passar por tudo isso, até mesmo morrer,
por causa do Evangelho, por causa daquilo que nós pregamos, ele era cheio da palavra de Deus, ele era cheio do Espírito Santo, cheio de esperança e amor e cheio de coragem. E seu exemplo já nos inspira, né, e com certeza vai inspirar ainda a igreja por muitas gerações. Amém? Então vou estar orando nesse momento. Senhor Deus, quero agradecer por esse culto que tivemos aqui nessa noite, essa participação dos jovens, no momento de louvor e estudo da palavra que nós tivemos. Nós possamos sempre estar seguindo os bons exemplos aqui que nós já temos na tua palavra e também possamos ser bons exemplos para aquelas pessoas que nos admiram, também para aquelas que ainda não aceitaram o seu Evangelho. E nós possamos sempre escolher ser fiel ao Senhor. Em nome de Jesus que eu oro, amém.